Numa altura em que nos foi imposta uma alteração radical ao nosso estilo de vida, nunca é demais falar sobre depressão. Até onde é que esta doença efetivamente nos pode levar? Qual é o impacto da pandemia na nossa saúde mental? É o que vamos tentar descobrir através de testemunhos de quem já passou por esta doença e também com o psicoterapeuta Pedro Brás. Olá, muito boa tarde. Bem-vindo à nossa tarde. Bom, doutor, nós estamos aqui perante, enfim, uma fase da vida das pessoas que nunca antes foi vivida. Ninguém estava à espera, ao comer as 12 passas à meia-noite de 2019 para 2020, em que pedíamos mais saúde, amor, proteção dos nossos, trabalho, que alguma vez fosse 3 meses depois rebentar uma pandemia que nos ia virar a vida do avesso. Não estávamos preparados para isso, mas em que ponto, estes meses todos depois, é que está a saúde mental dos portugueses? Bom, estamos a entrar numa fase crítica e eu acho que é só agora até. Quando confinamos a primeira vez, foi um choque para toda a humanidade, mas estamos a falar em Portugal, foi um choque para os portugueses, todos confinamos, era uma novidade, mas em termos de impacto emocional, até pela minha observação, pelos meus pacientes e aquilo que eu observo, que nem foi tão grave assim. Houve vários problemas, as pessoas deixaram de ter cuidados de saúde, porque tudo fechou. Ou seja, nessa via houve problemas, que as pessoas que estavam em acompanhamento psicológico não tiveram acompanhamento desejado e agravou um bocadinho por aí. Mas, em termos da população, os 2 primeiros meses de confinamento nem trouxe um impacto tão grave como poderia até ser de esperar. No entanto, com o arrastar desta situação, agora com a segunda vaga da pandemia, está-se a notar um esgotamento das pessoas. E quando nós ficamos esgotados, começamos a ficar também sem esperança, porque não conseguimos pensar no que é que vai... ninguém consegue prever como está o país e como está a economia, como estamos daqui a 2 meses ou 3. E este desgaste que temos verificado está-nos, de facto, a trazer uma desesperança que... Eu temo que no continuar dos tempos e destas limitações que vamos ter, que nos perturbem de facto e que nos criem dificuldade na gestão emocional, havendo mais ansiedades, cada vez mais estados depressivos, que temos que gerir, mas vai ser de facto difícil. Complicado. Sim. Agora temos que, apesar de tudo, distinguir aqui 2 conceitos absolutamente fundamentais. Uma coisa é a tristeza, outra coisa é a depressão, verdade? Sim. O que é que nós dizemos que é uma depressão? Quando falamos em depressão, estamos a falar numa perturbação grave, dizemos que pode ser uma doença. É importante perceber que a depressão não é uma doença como os diabetes, não é uma doença de nenhum órgão, do cérebro, nem é genética sequer. A depressão é um estado grave, pode-se considerar uma doença porque perturba imenso o indivíduo, a pessoa. Agora dizemos assim, mas a depressão é uma tristeza? É. A depressão é um estado de tristeza. Só que qual é a diferença entre a tristeza normal? Todos nós temos que estar tristes, reagindo às experiências da vida, mas qual é a diferença da depressão em relação aos outros estados de tristeza e de angústia normais? É que a depressão é um estado de quem não está a conseguir lidar com a sua tristeza. Nós, quando estamos tristes, quando nos acontece alguma experiência que nos magoa, ficamos tristes, mas de alguma forma estamos a reagir aos acontecimentos. E resignamos-nos à nossa tristeza, porque faz parte de estar triste consoante o que nos aconteceu. Quando nos libertamos daquilo que nos magoa, ficamos melhores. Mas há pessoas que, por serem tão intensas as experiências que elas viveram no passado, não conseguem dar aquela volta necessária, não conseguem ultrapassar aquele estado normal de tristeza há muitos anos. Sim. Todas as pessoas deprimidas que nós atendemos na clínica sempre têm uma história que as perturba ainda hoje. Só que às vezes esta história dá 20 anos atrás, esta história dá 10 anos atrás, e que quem a ouve diz assim, então mas estás assim por causa de uma história de há 10 anos atrás? E parece estranho, mas é verdade. Mas isso significa que nós não desatamos os nós quando devemos fazê-lo? Às vezes nós vivemos experiências tão intensas que não conseguimos gerir bem as nossas emoções e afundamos-nos nas experiências. E quando nos afundamos, não conseguimos ver melhor. Às vezes eu dou um exemplo que é interessante. É quando nós estamos na praia com as ondas pequeninas, mas as ondas não nos tombam. Mas se por acaso nós caímos, uma onda pequena já nos cobre o corpo e não conseguimos nos levantar com uma onda pequena. Portanto, não é o problema da onda. A onda nós aguentamos, é a posição em que nós estamos. E às vezes sofremos tanto nas experiências com os divórcios, com as questões do dia-a-dia, muitas vezes, que ao sofrermos daquela forma, deixamos-nos cair e depois, muitas vezes, não nos conseguimos levantar. Mas é tudo emocional.
É tudo emocional. Portanto, a depressão, a mensagem que eu queria passar, a depressão não é nenhum problema neurológico, a depressão não é um estado genético, é apenas um estado das pessoas que não conseguiram, em algum momento da sua vida, gerir uma experiência, gerir uma história. Mas uma pessoa parte uma perna e vê-se. Isso. Uma pessoa tem uma depressão e não se vê. Pois, o problema é que as sensações sentem-se. E Mas onde sou é que eu que estão as os sinto. sintomas que não nos podem enganar quando estamos a duvidar se podemos ou não estar a entrar num processo de depressão? Pronto, aqui o outro grande problema é como é que se sabe se estou deprimido com um problema Ou depressivo. ou se estou depressivo ou é apenas um estado de tristeza. Eu só considero que a pessoa está doente quando ela própria reconhece que não está bem. Percebe? Aí é o ponto-chave da diferença. Às vezes vemos alguém que está triste e perguntamos-lhe porque é que estás triste. E se a pessoa justificar, eu estou triste porque me aconteceu isto e aquilo, esta pessoa não está doente, esta pessoa está a reagir a uma experiência que ainda a está a afetar, do cotidiano, do dia-a-dia. Mas quando as pessoas dizem-me, eu estou triste por uma coisa, por um acontecimento, que eu própria racionalmente já não dou valor. Por exemplo, há pessoas que estão deprimidas por causa de divórcios de há 10 anos atrás. Racionalmente as pessoas acham que deveriam ultrapassar isso, que deveriam não estar focadas naquele problema tão grave, mas que já foi há tanto tempo. E quando as pessoas têm essa consciência, pode-se dizer então que precisam de ajuda e que se precisam de ajuda é porque estão doentes, porque não estão bem. Certo, muito bem. Para percebermos melhor como a depressão afeta a vida de quem a sofre, vamos ouvir o testemunho de duas mulheres. Fui vítima de violência doméstica, 20 e tal anos, saí de casa com, não sei, tiraram-me de casa com 8 filhos menores, criei-os a todos sozinha e depois senti que os filhos, a hora que já todos foram à vida deles, que já não precisavam de mim. E não conseguia sair de casa, estava sempre triste, não conseguia dormir. Era uma luta constante, todos os dias, para lutar pela vida, mas eu tinha que lutar pelos meus filhos. E tomava medicação, tomava, e sentia-me na mesma. E depois eu pensei, eu tenho que ficar bem, eu quero ser feliz, porque eu tenho os meus netos, quero os ver crescer. Antes eu não pensava assim. O querer sair com as minhas filhas, passear, o que é normal. O que se faz numa vida normal, diária, não tinha. Acabou-se. Aquela luz que brilhava, acabou-se, estava escuro mesmo. Só havia escuridão. Assim, quando eu senti-me mal, eu fui ao médico de família e ele automaticamente foi logo. É a depressão, tomas estes medicamentos e tens que tomar para o resto da vida. Estava com muita medicação, muita mesmo, muita, porque eu posso dizer que eu estava drogada mesmo. E eu chorava porque eu sentia que não estava bem, que não podia ser, porque eu sentia que já não fazia falta neste mundo. Não tenham vergonha, nem tenham medo, peçam ajuda a quem puder, que há cura, a depressão há cura, a ansiedade, não há nada que diga que não há cura, há cura. Hoje sinto-me em paz comigo mesma, com o mundo todo. Pessoas que eu às vezes não gostava, perdoei a toda a gente. Eu posso dizer que o meu coração está em paz. Dar o termo à nossa vida não é solução. Isso não é solução. A solução é nós querer viver, porque nós merecemos viver. Quem tem depressão merece viver como as outras pessoas, porque nós somos iguais e temos o mesmo direito a ser feliz. Doutor, nós ouvimos aqui para já um grande beijinho às duas, à Maria José e também à Cláudia, e vemos duas mulheres que começam um depoimento com a cara completamente fechada e que terminam com um sorriso nos olhos e na boca. Não há nada como passar pelo tratamento, é certo, mas quando se pede ajuda, por onde é que se começa a tratar uma doença que é invisível? Estes testemunhos são extremamente fortes, não é? Sim. E é importante mostrar às pessoas que sofrem, que estão numa desesperança profunda, de que há
oportunidades, há cura, há tratamentos. Elas não têm que estar sempre assim. Porque a diferença destas duas senhoras que ultrapassaram, a diferença que ocorreu na vida delas foi só a mudança delas próprias. Claro. Nada mudou. As pessoas, quando mudam, quando saem da depressão, ao lado delas nada muda. Não têm mais dinheiro, a família não ficou diferente. Tudo fica na mesma. Tudo fica na mesma. Mas se nós mudamos... Mas nós mudamos, nós podemos mudar. Claro. Estava-me a dizer como... Esqueci-me Estava a agora perguntar, não faz mal. Estávamos precisamente a falar falámos sobre a tristeza como um dos sintomas, a tristeza continuada, mas aqui outros sintomas é que mesmo que a pessoa que esteja depressiva possa não verbalizar, mas que as pessoas que estão à sua volta devem estar atentas para que peça ajuda. A família tem um papel fundamental, porque as pessoas que estão num estado de depressivos tão profundas como é costume estar na depressão, sentem uma angústia tão extrema que se lhes suga toda a sua energia e a vontade até de viver. E estas pessoas muitas vezes não têm a consciência de si própria, nem que têm que mudar. E a família tem um papel fundamental, reconhecendo que as pessoas não querem mais viver, não têm prazer pelas tarefas normais, que se querem isolar, estão num estado muito introspectivo. E é a família que tem que influenciar a pessoa para pedir ajuda. E a ajuda não tem que ser só da psicoterapia ou da psicologia. A ajuda é também conversar com essas pessoas. As pessoas deprimidas têm que se libertar das suas mágoas. E a forma de se libertar das mágoas é conversando com os amigos, conversando com a família. Muitas vezes, claro, que a família não compreende. As pessoas começam a falar, estão sempre a cismar nos mesmos temas, nos mesmos assuntos, e a família, não sabendo gerir as emoções da pessoa que sofre, também muitas vezes não ajuda. Mas quando chegamos a este ponto, temos que influenciar mesmo a pessoa a pedir ajuda. É uma tarefa difícil, porque numa primeira fase as pessoas que sofrem a este nível não querem procurar ninguém, não querem falar com ninguém. Estão numa desesperança muito grande. Mas a família... Acham que a luz se apagou para sempre, não é? Sim, e que não vale a pena mais viver, não vale a pena pedir ajuda, não vale a pena conversar com psicólogos ou com psicoterapeutas, já não vale a pena. E este é um estado de desesperança muito grande. E a família e os amigos têm este papel, do papel de quase que empurrar a pessoa para um estado de cura, para um tratamento que possa fazer efeito à pessoa e possa lhe fazer sentido. E que tipo de tratamentos é que existem? Porque ouvimos-las dizer a estas duas senhoras, há cura, não é? Isso. Não tenham medo, não tenham vergonha, se sentem tristes por demasiado tempo, se não veem a luz, como se costuma dizer, ao fundo do túnel, procurem ajuda. Agora, também todos sabemos que às vezes a ajuda é tanta e tão variada que a pessoa nem se sabe centrar, não é? E nem sabe onde exatamente procurar e para onde é que deve ir. E para alguém que está triste e perdido, só o facto de se dar ao trabalho de procurar ajuda já é suficientemente difícil. É verdade. Que tipo de ajudas é que há? Bom, a primeira linha que tem... A primeira linha normal é a medicina, a psiquiatria com a medicação. A medicação tenta alterar o estado químico, camuflar as dores, camuflar as emoções. Mas, de facto... Mas não as resolve. Não resolve. Apenas faz com que as pessoas fiquem um bocadinho mais de energia, que se consigam levantar ou consigam adormecer. Mas a solução não é adormecer com o medicamento, é resolver os problemas que não nos fazem adormecer, que nos mantêm acordados. Então, a solução, o tratamento mais eficaz que existe para ajudar as pessoas a resolver estes problemas emocionais é a psicoterapia. A psicoterapia é um conjunto de... é um tratamento, é um conjunto de exercícios em que o psicoterapeuta vai ouvir a pessoa, validar o que a pessoa diz, compreender a pessoa e ajudar, com exercícios psicológicos, essa pessoa a bloquear as suas emoções negativas. Ok. Nós, psicoterapeutas, não dizemos às pessoas o que é que elas vão fazer da vida delas ou que decisões vão tomar. Isso cabe a cada um das pessoas, não somos nós que mandamos na vida das pessoas, mas apenas conhecemos técnicas psicológicas que as ajudam a libertarem-se daquelas emoções. Sim. Muitas vezes olhamos para trás, recordamos momentos muito difíceis que já passamos, mas já não sentimos nada, até nos rimos desses momentos. Acontece com todos. Já lá está. Mas às vezes não. Às vezes há experiências que ainda nos fazem chorar. Então a única diferença entre aquelas experiências graves que tivemos que nos fazem chorar e as que não nos fazem chorar é aquilo que sentimos. E se deixarmos de sentir, se deixarmos sentir aquela angústia cada vez que nos recordamos da experiência que nos magoa, saímos do estado deprimido. Então o tratamento é gerir emoções. Um psicoterapeuta tem que ensinar as pessoas a gerir as emoções que as estão a perturbar. E esse é o caminho correto.
É um caminho mais longo. Sim, a medicação vai-se à farmácia e toma-se 2 comprimidos. A psicoterapia exige algumas semanas de trabalho com o psicoterapeuta, Mas vai-se fazer à um causa, acompanhamento que é o que é longo. importante, Mas vai-se não é? às causas, vai-se Claro. entender as emoções que estão a perturbar as pessoas e vai-se gerir essas emoções e ultrapassar os estados. Que maravilha. Vou conversar agora com a Helena Palma. Está em videochamada connosco, é também acompanhada pelo Dr. Pedro Brás, que está aqui connosco. Olá, muito boa tarde, Helena. Olá, Tânia, boa tarde. Boa tarde, Sr. Doutor. Olá, Helena, como Boa está? tarde a todos que nos estão a ouvir e a ver. Obrigada. Helena, está muito bonita, antes de mais. Não é? Perdão? Está muito bonita. Muito obrigada. Olha, eu gostava que a Helena nos contasse, por favor, um pouco da sua história, porque, segundo sei, sempre se sentiu, de alguma maneira, mais triste, mais deprimida. Mesmo ao longo da sua vida e do seu crescimento, sentia que não era uma jovem como as outras. Porquê? Pois, não sei explicar bem. Houve uns episódios na minha vida que me levaram a sair de Portugal, os meus pais emigraram e, entretanto, eu já estava a estudar cá, a tirar o curso que eu gostava e, portanto, toda essa situação penso que também contribuiu para que eu, chegado ao estrangeiro, não tenha encarado isso da melhor forma. E depois, ao longo da vida, pronto, fui ficando melancólica, triste, muitas vezes não sabia porquê, não havia razão para tal, mas a questão é que eu continuava triste. E pronto, e houve uma altura mesmo da minha vida, já com filhos, que fui eu própria que disse: não, isto pode estar a acontecer, eu tenho que procurar ajuda. E na altura pedi aos meus familiares, à minha mãe, infelizmente já cá não está, que me levasse ao Júlio de Matos, porque eu sabia que tinha que me tratar. Eu E porque tinha os meus sentia que filhos. provavelmente naquela altura, se não tivesse pedido ajuda no momento em que o fez, poderia não ter tido coragem para continuar a viver? Passou-lhe isso pela cabeça? Sim. O que me travou foi pensar que no quarto ao lado eu tinha 2 filhos que precisavam de mim. Um deles com uma doença rara, segundo sei. Mas na altura o rapaz com 8, mais ou menos, e a menina com 3. E eu tive o pensamento: tens os teus filhos no quarto ao lado. E eu não queria aquilo. Eu não queria aquele desfecho, como é óbvio. A dor é que era insuportável. Às vezes as pessoas não percebem bem o que é que leva alguém a pensar que a única solução é aquela. No meio de tanta dor, nós não queremos magoar mais ninguém. Nós queremos, pode passar por pensar-se que é algo egoísta, e de certa forma será, mas o que nós queremos eliminar naquela altura é a dor, porque a dor torna-se insuportável. Felizmente conseguiu eliminar a sua, ou pelo menos fazer-lhe uma rasteira valente, e ainda bem. Sim. Agradecemos todos nós, e principalmente os seus filhos, e principalmente, aliás, a Helena, que está sempre no centro de tudo, que somos nós mesmos. Quando é que sentiu, procurou ajuda, tal como disse, é acompanhada pelo Dr. Pedro, que tipo de tratamentos é que foi fazendo, ao ponto de olharmos agora para uma mulher de bem com a vida? Olha, eu posso dizer que foi quase um milagre que me aconteceu. Eu jamais poderia pensar que aqueles anos todos de sofrimento poderiam ter um fim e que eu poderia ver a vida de outra forma, que eu poderia ter prazer em determinados momentos, coisas banais para as quais eu já não tinha prazer nenhum. Mas é fantástico, porque ao longo da terapia nós vamos notando que afinal eu dei mais este passo e mais outros, e saímos efetivamente de cada um dos tratamentos com cada vez mais força e a pensar: não, é desta, eu vou conseguir, é desta, eu vou conseguir.
E em que momento é que sentiu que conseguiu? Ou seja, em que momento da sua vida é que percebeu? Porque nenhum de nós, que fique claro, e falamos sobre isso milhares de vezes, está livre de um dia ter uma depressão. Estamos todos no limbo entre a saúde mental e a doença, verdade? E, portanto, ninguém pode estar a olhar para ninguém de cima para baixo e também não queremos que ninguém nos olhe de baixo para cima. Queremos olhar sempre nos olhos, independentemente da altura de cada um. Quando é que sentiu para si que tinha ultrapassado, de facto, um buraco negro dentro do seu coração e começava a ver todas as cores que a vida nos traz todos os dias? Olha, Tânia, eu tenho algo que me marcou muito, que foi sinal disso mesmo. A minha mãe partiu em abril, dia 2, e a minha mãe estava na minha casa, tinha vindo passar uns dias à minha casa. E na vez anterior a que ela tinha cá estado, a minha mãe era uma pessoa muito bem disposta. Mesmo doente, ela quase que nos animava. Pronto. E houve um dia, de manhã, eu fui ter com ela ao quarto, e ela disse uma brincadeira. E eu ri, a bom rir. E aquilo que a minha mãe me disse foi: olha, a minha Leninha já ri, já acha piada às graças que a mãe diz. Para mim, foi a melhor coisa que eu podia ter ouvido. Finalmente eu estava viva e alguém notava que eu estava viva. Que maravilha. Helena, muito obrigada. Obrigada, mas não posso deixá-la ir embora sem que dê, assim com essa frontalidade e essa verdade, um conselho a quem nos está a ver agora e que provavelmente faz da televisão a sua única companhia. Eu fico muito feliz por fazer companhia às pessoas, mas gostava mesmo muito que eu não fosse a única pessoa que o faz. A principal companhia que cada um de nós tem somos nós mesmos, não é? Que conselho é que gostava de dar às pessoas que estão perdidas? Para as pessoas que estão perdidas, eu quero deixar uma mensagem de esperança. Isto pode ser, assim, quando as pessoas estão perdidas mesmo, nós falarmos que há esperança, às vezes é um bocadinho ilusório para quem nos está a ouvir. A questão é que se eu conseguir, outras pessoas também vão conseguir. Um ponto muito importante, não se fechem em casa. É bom ver televisão, é bom estarmos a ver um filme, um programa de entretenimento, mas, por favor, tirem um momento do dia para vocês, para fazerem aquilo que gostam. Saiam, vão à rua, nem que seja tomar um café. Arranjem-se. Se for para ir à rua mesmo, só tomar um café, arranjem-se. Muito bem. Gostam de olhar ao espelho e de se verem. Se gostarem de, sei lá, de ler, tirem um bocadinho para ler. Tirem um bocadinho para ir a uma esplanada, tirem um bocadinho para ir a um jardim, ouvir os pássaros, ouvir a natureza. Para mim é algo que me faz muito bem. Às vezes coisas simples, onde não é preciso sequer gastar dinheiro. Normalmente são as melhores da vida. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada pelo seu testemunho e tenha uma vida muito feliz. Com muita saúde. Obrigada eu. Um beijinho a todos, um beijinho, Sr. Doutor. Até à próxima. Um beijinho muito grande, Tânia. Obrigada. Muito obrigada por esta oportunidade de poder eventualmente ajudar quem está nesta situação. Ajudou com certeza, Helena. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada eu. Doutor, aqui em jeito de mais um excelente testemunho, aqui em jeito de reta final da nossa conversa, temos que falar daquilo que normalmente não se fala, não é? Portanto, quando falamos de até onde é que nos pode levar a doença mental quando não é tratada, estamos a falar de suicídio. O suicídio é muito importante falar nele, porque parece que há um estigma de falar no suicídio. E o principal estigma vem da ideia que nós temos de que quem tem suicídio é cobarde, porque deixa os filhos, deixa a família e foi egoísta ao ponto de não querer sofrer ele e deixou os outros. E por isso não falamos. Por isso não falamos por achar que as pessoas que o fazem são cobardes. Mas é mentira. O que acontece com o suicídio é que há duas razões para as quais as pessoas podem cometer o suicídio ou ter a ideação suicida, aqueles pensamentos suicidas. A maior é um distúrbio psicológico, tal como os ataques de pânico que sempre ouvimos falar, em que as pessoas gerem um medo intenso e irracional. Também existe o mesmo fenómeno psicológico para a angústia. Às vezes há pessoas que não estão deprimidas ou que, estando deprimidas, não têm razão para ou não estão
num estado tão grave que sentem estes distúrbios de angústia cíclicos tão grandes que o único pensamento que têm é o suicídio. São ataques psicóticos? São ataques de angústia. A palavra Fortíssimos. psicóticos leva-nos para outro para campo. outro lado, ok. São ataques de angústia fortíssimos que as pessoas não aguentam. Às vezes vemos figuras públicas e falamos muito nisso. É exatamente nisso que eu queria falar. Houve agora dois casos Dois bem casos. recentes que nos deixaram muito sensíveis, não é? O Isso. caso do Pedro Lima. Isso. por E todos exemplo. nós questionamos, mas porquê que se faz isso? Está tudo bem, pronto, um problemita ou outro, todos nós temos alguns problemas, mas porquê acontece isso? Por uma pessoa que não deu sinais. E a resposta é que muitas vezes essas pessoas entram em ciclos de angústia imediatos, muitas vezes no próprio dia, em que o único pensamento é o suicídio, para, como a Helena disse, para se libertarem da dor que esta angústia traz. A dor é tão forte que a única solução é a morte para aliviar a dor. E ficamos bloqueados naquele pensamento e muitas vezes, infelizmente, as pessoas tentam. A outra razão também, menos frequente, é verdade, e parece que é o contrário, mas é menos frequente, pelo menos na minha experiência, é que algumas pessoas atingem um nível de desesperança tal na vida que preferem não viver mais esta vida por não encontrarem soluções para sair das dificuldades e dos sufocos que encontram. Mas a razão principal é um distúrbio psicológico que leva as pessoas a terem pensamentos do nada e que, se não forem ajudados quase que de imediato, podem ter consequências muito graves. Mas há cura. Há tratamento, Há tratamento. as pessoas devem pedir ajuda, a família deve estar sempre atenta a estes sinais, à tristeza, à melancolia. E uma coisa que é para ficar bem assente, nunca ninguém se diz que se mata para chamar a atenção. Pois é, há essa ideia isto é muito muito mal, importante. Dizer, ele está a dizer que se mata, é só para chamar a atenção. Nunca. Porque Isso a pessoa, nunca quando acontece. se mata, porque a pessoa, quando se quer mesmo matar, mata-se e ponto. É verdade. Estamos sempre a ouvir estes Dizemos disparates. isso, mas se as pessoas, e eu tenho muita experiência nisso, todos os dias vejo pessoas que sofrem com ideação suicida e eles dizem que querem morrer, a mim e à família. Não o fazem, a maior parte das vezes, felizmente, não tentam, é verdade. Mas elas, quando dizem isso, estão a sentir uma angústia que já não estão a aguentar. Claro. E esta angústia não é racional. A família não entende porque é que a pessoa está assim. Nem a própria pessoa muitas vezes entende porque está assim. Mas é um sinal de alerta fortíssimo para se procurar a psicoterapia, uma ajuda de um psicoterapeuta, de um psicólogo, para ajudar a desconstruir aquelas emoções que estão a afundar as pessoas. E porque é possível. É possível. Voltar a sorrir e E voltar hoje a ser falamos da feliz. depressão de uma forma tão feliz, com estes testemunhos, Sim. dizendo às pessoas que é possível sair destes estados. Muito bem, Dr. Pedro Brás, muito obrigada Obrigado, por ter Vera. vindo Obrigado. à nossa tarde falar sobre um assunto que, de facto, por mais duro que seja confrontá-lo, o ideal é confrontá-lo o quanto antes para que se possa procurar ajuda e voltemos todos a ver um arco-íris a dizer, lá está tudo bem, ou pelo menos vai ficar tudo bem.